Olá, amante do terror. Você sabe o que é exploração urbana? Exploração urbana consiste basicamente em explorações em construções feitas pelo homem. Por exemplo, em prédios abandonados, ruínas ou locais não cotidianos, como hospitais. Mas claro que essa exploração vem com alguns riscos, seja riscos físicos ou riscos de lei, porque afinal são instalações privadas mesmo que estejam abandonadas, então seria considerado um tipo de invasão, e se o autor for pego, ele pode ir até para a prisão. Existem vários vídeos de exploração urbana aí no YouTube, é só você pesquisar, mas às vezes esse tipo de exploração pode dar errado e arrecadar, ao invés de experiências interessantes, experiências assustadoras. Existe um canal no YouTube chamado Urbex Hill, que eu conheci através de um outro canal chamado Castor Curioso. Ele documenta locais abandonados e entra nos lugares mais insalubres possíveis. E eu vou te falar, isso exige muita coragem. Coragem que o Urbex tem de sobra. Ele explora cada canto e encontra todo tipo de coisa. E no canal dele tem os compilados das piores explorações, em específico essa: Top 5 encontros paranormais mais assustadores enquanto explorando. Bom, o título é autoexplicativo, então eu vou destrinchar todos esses vídeos aqui para você. Mas não esqueça de passar no canal do Urbex, porque ele tem vários vídeos assim e é muito interessante. Em quinto lugar está a escola abandonada Audubon Jr. Ele passa por vários corredores que tem um monte de entulho, vidros quebrados e armários destruídos. Até que, em um local aparentemente aleatório, ele presencia um acontecimento bizarro. Ele escuta passos e aí a porta que tá lá no fundo fecha. Não era possível ser vento, porque o lugar era fechado. O Urbex, como corajoso que é, ele foi lá verificar. Se eu tivesse lá, eu provavelmente teria corrido. Na verdade, parando para pensar um pouco melhor, eu nem estaria aí. Daí, quando ele chega no local, ele descobre que aquilo era um banheiro. E pior ainda, ou não tão pior, mas ainda estranho, não tinha ninguém. E não tinha saída, nem mesmo um duto de ventilação. É como se ninguém tivesse sequer passado por ali. Mas então como é que a porta fechou? Não tinha corrente de ar, e pareceu que a porta tinha sido empurrada, e não tinha como alguém ter se escondido ali, porque o Urbex olhou cada centímetro quadrado. É simplesmente sem explicação. Em quarto lugar, está a exploração no Hospital St. Joseph Riverside. Esse lugar aqui é mais sinistro que uma escola, um hospital. Ele estava lá, me explorando tranquilamente, entre vários corredores, salas de cirurgia, leitos, estava tudo destruído. Até ele postar o vídeo. Quando ele postou o vídeo, tiveram muitos comentários de pessoas dizendo que viram uma mão preta na entrada de uma das portas e que logo em seguida desaparece. E essa mão ele não notou durante a exploração, e eu acho que se ele tivesse notado ele saía correndo. Quando você vai ver o vídeo, você consegue ver uma mão preta segurando na porta e depois recuando quando ele chega perto. Ninguém sabe o que era aquilo. Podia ser um amigo do Urbex, o que é bem improvável, porque ele sempre explora sozinho até onde eu vi. Podia ser também um defeito visual na câmera, o que é improvável, porque aquilo é idêntico a uma mão. Talvez alguém querendo assustar, ou se você for pro lado sobrenatural, podia ser um espírito. Mas não foi só isso. Tiveram mais 2 acontecimentos. Um aconteceu no subterrâneo, onde ele ouviu um barulho estranho vindo do nada.
E o outro foi em uma sala de espera, onde ele ouviu um outro barulho, só que dessa vez pior, porque parecia um tipo de rugido ou um rosnado. Mas felizmente, nada aconteceu. Em terceiro lugar, tem outra escola, a escola Empire Camputech, que aconteceram também duas coisas estranhas. A primeira aconteceu enquanto ele estava andando pelos corredores e por salas de aula. Quando ele olhou no fim do corredor, parecia ter uma luz fraca como uma lanterna, e essa luz se movia. Será que tinha alguém ou alguma coisa lá? E eu quero que você preste atenção nesse detalhe. Tá vendo esses armários aí? Então, eles estão todos abertos, né? Fica prestando atenção neles. Quando ele entra na sala que estava atrás dele e volta, todos esses armários fecharam. 18 armários foram fechados sem fazer nenhum barulho. Tirem suas próprias conclusões. Já o outro aconteceu no teatro dessa mesma escola. Bom, dentro desse teatro não tinha nada demais, era só um monte de cadeiras e provavelmente o palco mais para a direita. Mas quando você aumenta o brilho, você consegue ver lá no fundo que tem alguma coisa que parece alguém sentado. Não é muito visível, podia ser qualquer coisa, mas parecia mesmo uma pessoa. Mas essa não é a pior parte, porque ele volta lá depois e vai para aquele mesmo lugar que tava aquela coisa. E adivinha? Ela não tava mais lá. Sumiu. Em segundo lugar, está o Templo Maçônico Abandonado. Esse aqui foi descrito pelo próprio Urbex como um dos mais assustadores que ele já explorou, por isso até que tá no top 2. Esse ele tinha certeza que era assombrado, até porque já foi utilizado como cemitério de animais e ele até encontrou um cachorro mumificado. Para você ter noção do quão pesado é esse lugar. Ele foi aí mais para tirar a prova se era assombrado ou não, e se ele foi aí para tirar a prova, eu acho que ele teve. Enquanto ele estava explorando, uma cadeira cai sozinha, mas tudo bem, isso pode ser só uma coincidência. Afinal, a cadeira estava meio que equilibrada e estava um pouco bamba, então pode ser que a vibração dos passos dele pode ter derrubado a cadeira. Andando mais um tempo por esse templo, uma porta acaba caindo. Mas, de novo, isso também pode ser uma mera coincidência. Talvez ela já estava propensa a cair. Mas mesmo assim, ainda estão acontecendo bastante coincidências. Mas a terceira coisa foi logo em seguida dessa anterior. Enquanto ele estava andando, ele olha para trás e uma das portas acaba mexendo. Aquilo foi muito forte para ser vento. Fora que estava longe da janela, e quando ele estava passando ali, não tinha ninguém atrás da porta. Ali, ele teve certeza que aquilo estava assombrado. Então, ele resolveu cair fora dali o mais rápido possível. E, em primeiro lugar, está a Central High School Cleveland. Essa foi a exploração mais assustadora que o Urbex já fez. Além de nessa escola tá tudo escuro, ele ainda contava com a maldita sensação de estar sendo observado e seguido o tempo todo. E de novo, que nem um dos casos anteriores, alguns desses acontecimentos ele só viu depois que foi postado. O primeiro aconteceu no ginásio da escola, em que você pode ver lá no fundo uma figura preta recuando.